o ouro é uma anti-ação, certo? Certo. Mas devo investir em ouro em reais ou em dólares? Isso aqui é uma pequena dobradiça que move grandes portas. É um ponto detalhe do detalhe que faz toda a diferença na sua rentabilidade. Vamos lá, deixa eu te mostrar por que isso gera dúvida, tá? Porque muitas vezes o que eu falo para vocês, tá? E vou continuar falando, é que vale mais a pena investir em ouro em reais do que em dólares. Ah, Vinícius, mas dólar é moeda... Calma, vamos lá. Quando você para e olha hoje para você fazer um investimento, você vê, poxa, Vinícius, mas o ouro em dólar, ele está valorizando 9% no ano. E o ouro em reais, ele está desvalorizando 9% no ano. E aí você pensa, poxa, por que eu vou pegar o que está desvalorizando ao invés de eu pegar o que está valorizando? Por quê? Porque você está tendo um cenário míope, você está olhando somente pertinho, você tem problemas para enxergar longe. Quando você olha essa dinâmica de curto prazo, você vê que a melhor opção talvez seria ouro em dólar. Mas quando você expande a análise para um ano completo, você chega à mesma conclusão. Poxa, definitivamente melhor é ouro em dólar mesmo. Quando você expande para 5 anos, opa, a coisa que começa a mudar de figura. O ouro em reais valoriza 87%, enquanto o ouro em dólar valoriza 63,5%. E quando nós expandimos para o prazo máximo possível, isso fica ainda mais evidente, né? Vamos pegar aqui, ó, desde o plano real 94, olha a diferença. Ouro em reais valorizando 2.109%, enquanto o ouro em dólar valorizando 424%. E por que isso acontece, né? Porque basicamente a gente está falando aqui, quando eu falo de ouro em dólar, é simplesmente a variação do preço do ouro com o passar do tempo. Tá? Então é isso, é a variação do preço do ouro com o passar do tempo, cotado em dólar. Então a onça do ouro, que é a unidade de medida do ouro, né? A onça do ouro está, por exemplo, $2.000. A onça do ouro está $1.500, está $1.000, assim por diante. Tá? Quando eu tenho ouro em real, o que eu faço? Eu estou contabilizando tanto a valorização ou desvalorização do ouro em dólares, quanto a oscilação do dólar em relação ao real. E para que a gente investe em ouro? Justamente para se proteger das grandes crises internacionais. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, de 2020 para frente, eu vejo que, vamos pegar ali no ápice das quedas nas ações, né, que a gente teve. Durante o ano de 2020, o máximo que o ouro em dólar valorizou foi 30%, o ouro em reais valorizou 65%. Por quê? Porque o ouro em reais é o ouro em dólar mais a variação do dólar em relação ao real. Aqui está o ponto. E se eu quero o ouro justamente para me proteger das maiores crises, das grandes crises, crises internacionais e assim por diante, o que acontece? Eu quero aquele ouro que mais valoriza nesses momentos. E claro, obviamente que mais valorize no longo prazo, né? E esse é justamente o ouro em reais. Justamente porque o dólar sempre valoriza nos momentos de crise. A gente tinha aqui, ó, o nosso dólar na faixa aqui dos 85 centavos, né? Acredite, o real já foi mais forte do que o dólar um dia. Manipulação econômica, mas já foi. E saindo de 85 centavos para praticamente R$5, é por isso que a gente vê o ouro em reais valorizando 5 vezes mais do que o ouro em dólar. Então, olha, veja só, um pequeno detalhe faz com que você possa lucrar 5 vezes menos do que se você tivesse atento a esse detalhe. Então, investir em ouro, por mais que no curto prazo, nos não sei quantos meses, 2 anos, esteja pior, você tem que ter um horizonte de tempo. Você não vai morrer amanhã, provavelmente. Tá? Pode ser que você morra, mas provavelmente você não vai morrer amanhã. Então você tem que pensar com o horizonte de tempo um pouco mais dilatado e buscar aquele ouro justamente que é o que mais vai se valorizar quando você quer que ele se valorize, que é no momento de crise, que é justamente para ter aquela valorização, para você aí sim pegar e vender uma parte desse ouro com lucro, com 60% de lucro, não com 30% só, como eu te mostrei em 2020, para você comprar muito mais ações a preços baixíssimos, pagando muito mais dividendos, justamente porque os preços estão esmagados, tá? Então sempre ouro em reais e nunca ouro em dólar, porque o ouro em reais valoriza muito mais do que o ouro em dólar por contabilizar a cotação do dólar em relação ao real, tá? Talvez ficou um pouco complicado, volta o vídeo, tá? Para você assistir esse trecho de novo, mas é importante você entender essa diferença, tá? E como o dólar sempre vai valorizar em relação ao real, sempre sobe no longo prazo, porque a nossa inflação aqui no Brasil é maior que a inflação americana,
Então, basicamente, não tem por que investir em ouro em dólar. Você tem que investir em reais, porque aí você conta também com a valorização do dólar em relação ao real, que sempre vai acontecer no longo prazo. Curto prazo, vamos ter quedas? Vamos passar por quedas, oportunidades. Mas, no longo prazo, você vê que o dólar sempre sobe em relação ao real e é por conta disso. Diferencial da inflação. Os preços aqui sobem muito mais dos produtos que a gente compra, né? Muito mais do que no exterior. E se sobe muito mais no exterior, a gente precisa de mais reais para comprar a mesma quantidade que menos dólares compram, ou seja, o dólar acaba se fortalecendo muito mais com o passar do tempo.